afastou do Senhor. Aí rodando, né, pela história da humanidade, a gente chega ali em Mateus, quando o Senhor ele resolve então colocar o plano de salvação em ordem, em prática, enviando Jesus. Amém? Até aqui nada novo sob o sol, você sabe disso, que Jesus veio como um plano perfeito do Senhor, ele viveu ali 33 anos, durante 3 anos ele viveu intensamente o seu ministério aqui na terra, foi usado, né? Deus o usou, foi fluindo no Espírito, e a gente vê que Jesus fez discípulos, e tinha multidões que iam atrás dele, e aí um dia alguém traiu ele, e aí ele foi entregue aos homens para a morte, e aí ele foi levado para a cruz, e ali na cruz ele foi crucificado, morreu. Aí depois levaram ele para a tumba, né, para enterrar ele, aí depois de 3 dias ele ressuscitou. E aí depois que ele ressuscitou, ele voltou para a terra, ficou um tempinho com os discípulos, e depois ele subiu para o céu de novo. E lá está ele. E um dia ele vai voltar. Mas até que ele não volte, aqui estamos nós. E quando nós lemos isso que Paulo fala lá em Coríntios, é Paulo falando que nós estamos com os nossos olhos descobertos diante do Senhor. Que o ato dele na cruz nos aproximou dele. Então, quando nós estamos perto ali do Senhor, ele começa a gerar coisas novas em nós, nas nossas vidas. Ele começa a transformar a gente. E partindo daqui, eu quero compartilhar com vocês 3 formas de vivermos uma vida que vale a pena viver. Fechou? Bora lá? A primeira forma de viver uma vida que vale a pena, pode passar, Vini. Seja radical. Fala assim, ó, eu preciso ser radical. Não precisa abrir, vou ler aqui, quem anota está ali a referência, Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23, diz assim, ó: mas agora vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos de Deus. O fruto que colhe leva a santidade, o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Ai. Vera, como assim ser radical? Ser radical na sua vida. A primeira coisa que eu preciso falar com você aqui é sobre pecado. E enquanto eu escrevia essas coisas, digitava, eu falava para o Senhor: nossa Deus, que pesado algumas coisas que eu vou falar hoje. Aí o Espírito Santo logo me calou, porque ele disse que não era eu falando, mas ele. Então eu preciso compartilhar isso com vocês. Fala assim, ó, o pecado. Fala, Gea. O pecado não é um problema a ser resolvido. Ele é um mal a ser combatido. O nosso problema é que a gente trata o pecado como um filhotinho de estimação. Nós não, né? Porque a gente não faz isso, né? Acredito que vocês não façam isso. É outro lugar. Estou falando isso para vocês se revestirem, né? Para vocês se vacinarem. Mas geralmente quem trata o pecado como algo de estimação fica um tempinho sem cair. Passa alguns dias e cai de novo. A gente trata o pecado como um problema. Não, porque eu estou com um probleminha aqui.
Não, porque olha, essa semana alguns pensamentos vieram sobre mim e eu não consegui vencer, e eu comecei a pensar muito, e aqueles pensamentos entraram no meu coração, e agora eu estou assim. E leva como de boa, sabe? Quanto não é de boa. O pecado, ele leva à morte, gente. O fruto do pecado é a morte. Ele é um mal que a gente precisa combater, lutar diariamente. Não é brincadeira. E é por causa do pecado que tem muita gente perdida, que tem muita gente morrendo agora, inclusive dentro da igreja. O pecado é um mal. O pecado, gente, ele não é uma historinha de terror, sabe? Que os pais contam para os filhos para assustar, para não fazer coisa errada. Não, o pecado é algo que mata. E antes de matar, ele destrói. A Bíblia fala que nós precisamos lutar, que a nossa vida ela é uma luta diária. A vida do crente é uma luta, é lutar, é combater, é um ringue, é porrada. Nossa, Vera, mas eu não estou apanhando. Mas e no espiritual? É uma luta todo dia. Engana-se você se você acha que tem dia que você não batalha uma batalha. Saia desse engano. Todos os dias existe uma luta cujo prêmio é a sua alma. Outro dia, uma jovem, Olivia, chegou em mim, em algum culto, não aqui, em algum culto que eu estava. E ela começou a compartilhar comigo algumas coisas que o Senhor estava pedindo para ela. E aí ela começou a chorar desesperada. Não, Vera, mas eu não quero entregar isso porque a minha vida está muito boa agora. Mas Deus está pedindo. E eu fiquei, mas você não quer viver isso? Então por que me chamou para conversar? Pensei eu. Aí ela começou a chorar e ela estava realmente desesperada, estava realmente pesado para ela aquilo que ela tinha ouvido do Senhor. Aí eu coloquei a mão no ombro dela. E eu falei para ela: o Senhor, Ele é um mestre exigente. Fala assim: o Senhor, Ele é um mestre exigente. Ele exige muito de nós. Na real, Ele não exige muito, né? Ele exige tudo de nós. E é justo que Ele exija. Afinal, Ele deu tudo o que Ele tinha por nós. A própria vida. Precisamos ser radicais na nossa entrega para o Senhor. Após teve gente que pulou no primeiro louvor e já cansou, já queria sentar. Precisamos ser radicais na nossa busca, radicais na nossa devoção, na nossa convicção. Por que você vem para a igreja? Por que você ora? Por que você se dedica ao Senhor? Se é que se dedica. Ser radical na nossa santidade. Olhar com um olho fulminante mesmo, sabe? Quando vier alguma tentação, fugir para o colo do Senhor. Que o Senhor, Ele santifique as nossas convicções.
Que o Senhor santifique os seus pensamentos. Que o Senhor santifique o seu coração. Que o Senhor santifique aquilo que você tem visto. O que você tem visto? O que você tem assistido? O que você tem pesquisado quando ninguém está te vendo? Como está o explorar anônimo aí do seu celular? Quais músicas você tem ouvido? Que tipo de conversa você tem tido? Quais são os desejos que têm nascido aí dentro do teu coração? Você está sendo radical na sua vida? Radical como um guerreiro? Ou mole feito uma ovelhinha? Bate aí no peito e fala assim: eu preciso ser radical. Geás, pelo amor de Deus, saia daqui sendo radical com a sua vida. Comece a levar a sério aquilo que você vive com o Senhor. Leva a sério as suas promessas dele para você. Leve a sério tudo que o Senhor te coloca nas mãos para você fazer. Leve a sério a sua vida. 2, pode passar, Bini, por favor. Uma vida que vale a pena viver, ela é uma vida regada pela presença do Senhor. E vocês vão me ouvir muito falar sobre Moisés, porque eu sou muito fã de Moisés, Murilo. Quando eu me converti, eu só lia sobre Moisés, porque eu achava demais a história de Moisés, e eu acho até hoje. Como pode um cara improvável viver tanta coisa com Deus? Alguém que ninguém dava nada, viver tantas coisas com o Senhor. Eu sou fã demais de Moisés. Eu estou doida para encontrar ele lá no céu, para perguntar: e aí, Moisés, como é? O que você viu lá no monte? Porque a gente só sabe o que ele escreveu. E você acha mesmo que 40 dias no monte, tudo o papo de Deus e Moisés foi só sobre mandamentos? Eu duvido. Eu duvido. Eu começo a imaginar um monte de conversas na minha cabeça que é viajante. Eu começo a abrir um leque de possibilidades de conversas que Moisés tinha com Deus lá no monte. E aí a Bíblia vai falar aqui no capítulo 34 de Êxodo, que todas as vezes que Moisés descia do monte, o rosto dele ficava brilhando, o rosto dele resplandecia, a tal ponto que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Fico imaginando André? Ué. Misericórdia. Fica imaginando Moisés chegando ali no acampamento e o povo, ai, precisando de um. Se tivesse óculos de sol na época, eles colocariam, porque senão não ia mais afetar os olhos deles. E Moisés, sabe o que é muito engraçado? Nessa passagem aqui específica, na NVI fala que Moisés não percebia que o rosto dele estava brilhando. Ué, gente, como assim? Por que vocês estão escondendo seus rostos? Por que vocês estão cobrindo? Aí alguém falava: Moisés, seu rosto está brilhando. Ele: ah, tá, é isso. Mas sabe o que é muito legal, Magna, nessa história? É que quando Moisés percebia que o rosto dele estava parando de brilhar, ele voltava para a presença do Senhor.
que isso tem a ver comigo? Tudo. Quando as pessoas olham para nós, elas veem algum brilho? Não é história de Crepúsculo, gente, que o Edward vai lá diante do sol e brilha. Vocês já assistiram? Não é legal? É divertido, ele vai lá. Oh, Bela, olha aqui, estou a brilhar. E ela fica, oh, Edward, estás a brilhar. Outro dia eu maratonei Crepúsculo, por isso que estou assim. Confessei meu pecado. Ai, Deus, ó. Nós estamos brilhando. Pessoas que são regadas pela presença do Senhor, elas são pessoas movidas por expectativas. Elas se movem por expectativas. Elas chegam em um lugar onde elas sabem que o Senhor pode se manifestar e começa a criar algo ali no coração delas. Nós precisamos nos tornar pessoas, gente, de verdade isso, que criam ambientes para que o Senhor ele possa se manifestar. É quando você chegar num ambiente de culto e você saber que existe uma possibilidade mínima do Senhor se manifestar e você começar a encher o seu coração de expectativa nisso. Eu vou me expor para vocês. Mas, né, tanto que eu já me expus essa noite, né? Geralmente eu sento aqui. Tá quase o meu nome aqui. E aí tem cultos que eu venho para a igreja e eu fico, Deus, nas minhas conversas com o Senhor. O Senhor poderia fazer algo hoje, né? O Senhor poderia manifestar algo hoje, né? Se o Senhor quiser, estou aqui. Se os outros não quiserem, deixa eles. Eu quero. E aí, geralmente, quando eu estou sentada aqui, você vai me ver falando. E não é com a pastora Raquel, às vezes, mas com o Espírito Santo. Vou sair daqui, Vini. Eu fico ali, fluindo no Espírito. Fico, aleluias. Abaixo de Candara, glória a Deus. Começa, aí para. É sério. Fico. Mais, Jesus, mais. Acorda os que estão dormindo, Jesus. Vem. Criar expectativa é você ir para cima até que algo aconteça. Vocês já cometeram o erro de prometer alguma coisa para alguma criança? Nossa! Tem o Isaac na minha vida, meu sobrinho. Outro dia eu cheguei nele, falei, menino, e aí? Ele, aí, tia, bate aqui. Vamos pintar? Vamos. Aí nós começou a pintar. Aí eu vi um trem chamado Bob Goods. Quem aqui é tio ou tia? Vocês sabem que ser tia falha a gente, não é? Falha. Primeiro falha os pais e depois os tios. É ali, ó. Aí eu falei,
Filho, o Isaac, a tia vai comprar um desse para você. De super-herói. Com um monte de Capitão América. Um monte de Hulk. E a gente vai pintar junto. Aí ele, tia, que legal. E saiu. E eu, só foi. 10 minutos depois ele, e aí, tia, comprou? Eu, mano, 10 horas da noite, domingão, não dá. Ele, tá bom. Aí ele foi pra sala. Eu lá assistindo minhas séries e tal. Aí ele voltou, e aí, tia, comprou? Falei, não. Ele, tá bom. Aí ele foi pra casa dele. No outro dia eu fui trabalhar, vivendo a minha vida. À noite ele foi jantar em casa, chegou em mim. Oi, tia. Titia Princesa, ele me chama, tá? Oi, titia Princesa. E aí, meu amor, abraçando e tal. Ele olhou pra mim. Comprou? Ai, meu Deus. Quando a gente promete alguma coisa pra criança, ela fica, e aí? E aí? Quando vai ser? Aí outro dia eu olhei pra cara dele e falei, menina, eu não tenho dinheiro agora. Aí ele olhou pra mim, gente, com uma audácia e falou, e o cartão, tia? O papai falou que o seu cartão tem muito dinheiro. Eu falei, seu papai tá sonhando. Seu papai tá viajando na maionese. Às vezes nos falta isso, sabe? O Senhor falar que vai derramar a presença dele, a gente fica, e aí, Deus, vai derramar? E aí, Senhor, vai derramar? E aí, Deus, vai ser agora? Vai ser naquele louvor? Vai ser no próximo? Vai ser quando o pastor lê a Bíblia? Quando vai ser, Deus? Quando vai ser, Deus? É ficar cutucando. Isso é ser cheio de expectativa. É você falar, nossa, hoje vai acontecer alguma coisa. Tá tudo caminhando para acontecer. Então eu preciso ficar aqui até que aconteça. Vai, Deus, derrama. Derrama, Espírito Santo. Viver uma vida entregue. Pessoas que se derramam. Passam um lazinho no teclado ali, mais que o Doug toca, já se derrama. O Senhor, Ele nos chama para viver uma vida de quebrantamento com Ele. O Senhor, Ele nos chama para viver uma vida totalmente deleitada nele, na presença dEle. Ele nos chama para a gente ficar obcecado pela presença dEle. Já viram uma pessoa obcecada? É aquela pessoa que fica atrás. Nos falta isso aí, de obsessão pela presença do Senhor. Porque a presença dEle é muito boa para a gente só ficar, sentir a presença dEle. Não! Quando nós sentimos a presença de Deus, nós precisamos pular diante dEle. Nós precisamos nos lançar diante dEle. Nós precisamos, deitar no chão, fazer alguma coisa, mas não ficar calado com cara de paisagem. É o Senhor querendo se manifestar e a gente, não, Deus, agora não. Não é o momento. Para com isso. Todo tempo é o momento de sentir a presença dEle. É ficar fluindo mesmo. Aí a gente fica, não, se o Senhor quiser fazer hoje, Ele vai fazer. Se o Senhor quiser mudar a minha vida, Ele pode mudar. Se o Senhor quiser se manifestar, Ele vai se manifestar. Se o Senhor quiser gerar um milagre na minha família, Ele vai fazer. Tira esse si. O problema é que nós colocamos... Como que eu posso te falar isso? Pare de culpar a soberania de Deus pela sua falta de fé. Pare de culpar a soberania de Deus pela sua falta de fé. Deus é soberano, Ele faz tudo.
Mas nós não vivemos porque nos falta fé. Nós não vivemos milagres ainda porque nos faltou fé. Não foi porque o Senhor foi soberano. Porque a todo tempo Ele é soberano, irmãos. A todo tempo Ele age com a soberania dEle. O que está faltando é a nossa fé entrar em ação. Não perca tempo. Fala assim, ó. Fala para alguém aí. Trem. Se lança na presença. Para de perder tempo. Se lança. O último, Vini. Torne-se uma testemunha viva de Cristo e de seu poder. E esses versículos eu vou ler para a gente orar. Mateus 10, do 7 e 8. Fala assim, ó. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Olha o versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem de graça também. Uau! Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 fala assim, ó. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Olha isso. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Quem aqui é crente? Levanta a mão quem é crente. Esses sinais acompanham você. Estão aqui para nos acompanhar. Precisamos ser testemunhas desse poder de Deus. Ai, velho, é tudo legal isso que você está falando, mas orar por alguém é pesado, hein? Irmão, pesado. Pesado é a sua falta de juízo diante de Deus. É sua falta de fé. Como você vai saber se o Senhor vai curar alguém se você não orar? Como você vai saber se o Senhor vai gerar milagre na vida de alguém se você não orar? Seja testemunha de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Se mova. Outro dia eu estava lá no trabalho, trabalhando. Porque tem gente que vai no trabalho e não trabalha. Eu estava trabalhando. E aí, gente, ai meu Deus, eu estava ali trabalhando ali na frente ali do computador, fazendo minhas coisinhas. E aí o Espírito Santo fez um psiu. Ai meu Deus, eu fiquei, ele vai fazer alguma coisa. Aí o Espírito Santo falou assim, Vera, você não está muito normal hoje? Eu falei, que bom, estou normal. Ele, não. Começa a dar uns aleluia aqui dentro. De novo. Começa a dar uns glória a Deus aqui dentro do escritório. E eu aqui ouvindo, os meus louvorzinhos. E começou a fluir. Eu, nossa Deus, eu vou gritar aleluia aqui. Eu vou gritar, hein? Eu vou gritar. Aí, gente, segunda-feira passada, tá? Não,
quarta-feira, segunda-feira eu estava de férias. Quarta-feira passada, eu ouvindo meu louvorzinho, e aí o Espírito Santo, agora, grita. Aí eu levantei a mão, aleluia. Ele, de novo, eu, aleluia. De novo, aleluia. Ele, você só está sentada, fique em pé. Eu, ai, tá bom, fiquei de pé. E o pessoal lá do escritório sabe que eu sou crente. Eu falei os 3 aleluia, e eles, começou, sabe? Aí eu fiquei de pé. Aí o moço que senta na minha frente, ele deixou as coisas dele e virou para mim. Eu dei joinha para ele. Aí ele falou assim, Vera, se você pular e gritar aleluia, eu pulo e grito aleluia também. Desviado, sem vergonha. Eu, tá bom. Falei, você vai gritar então. Aí eu pulei, aleluia. Aí ele pulou, aleluia. E ficou legal a brincadeira, porque a outra moça falou assim, eu também quero. Vamos todo mundo, aleluia. Quarta-feira, 10h30 da manhã, o setor fiscal da empresa, brincando de pular e gritar aleluia. Aí a outra moça, Vera, primeiro é você, depois ele e depois eu. Fechou. Aí nós lá. E principal, gente, os clientes, eles olham pra gente no balcão esperando as coisas para eles saírem. Aí, aleluia, aleluia, aleluia. Eu, gente, falta glória a Deus agora. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, agora sai daí e vai orar por alguém. Falei, já que eu dei muito aleluia e glória a Deus aqui, vou sair e orar por alguém. Aí eu saí da sala e fui no corredor. Aí tinha uma moça chorando. Ela chorava, chorava, chorava. E eu, que foi? Tudo bem? É que pergunta mais boba, né, para quem tá chorando. Tudo bem? Ela, Vera, eu ouvi vocês gritando aleluia, deu uma saudade de Jesus aqui. Eu tô com uma saudade dele. Eu falei, então vamos gritar aleluia também. Ela, não, mas eu estou indigna hoje. Estou cheia de pecado, estou afastada dele. Eu falei, tudo bem, ele te quer assim mesmo. Só vamos. E ela, eu posso fazer igual vocês estavam fazendo ali dentro? Eu falei, pode. Ai, gente. Falei, dá a mão. Quando eu falar 3, nós vai pular e vai gritar aleluia, glória a Deus. Com um monte de gente passando no corredor. 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer mais 2 vezes. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí o choro dela mudou. Agora era um choro de sentir a presença de Deus. Aí ela cochichou assim, Vera, se eu ajoelhar aqui, você ora por mim? Falei, menina, eu ajoelho com você aqui. A gente ajoelhou e... Quer voltar para Jesus? Ela falou, quero. Aqui agora? Ela falou, pode? Eu falei, claro, se tivesse água aqui eu te batizaria já de novo. E ela fez oração de confissão de novo. E depois de 14 anos, gente, sem pisar numa igreja, na hora que eu cheguei aqui, ela me mandou uma foto. Vera, estou no culto.
nosso problema, GA, é ser normal demais. Pessoas normais demais só fazem o que é chamado para fazer. E olha lá. O Senhor nos chama para apresentar, ser representantes do poder dEle aonde nós vamos. O Senhor nos chama para manifestar a glória dEle. O Senhor nos chama para ser testemunha dEle. Ai, velho, eu não sou chamado para pregar. Eu não sou chamado para tocar igual esses meninos barulhentos. Eu não sou chamado para cantar. Mas você é chamado para manifestar o Senhor na sua vida. Aonde você está, do jeito que você está, com a sua forma de falar, com o seu modo de agir, com as suas brincadeiras, no seu círculo de amizade, é lá que você vai fazer a diferença do reino de Deus. As pessoas esperam ouvir sobre Jesus, e você precisa ser essa boca de Deus aonde você está. Fica doido mesmo, faz as loucuras na sua casa, loucura gospel, tá? Vocês sabem que meus parentes não é crente, né? Estão no caminho. Aí outro dia eles foram almoçar lá em casa e tava tudo falando. Aí eu saí do meu quarto, peguei o óleo, eles vão comer, eu falei, vamos. Aí quando eles começaram a pegar a comida, eu, para todo mundo. Aí todo mundo parou e ficou me olhando, inclusive o Isaac. Ele ficou assim, ai titia, que foi? Eu, vamos todo mundo orar nessa casa agora. Aí meu irmão, irmã, agora eu falei, tá bom. Aí eles fecharam o olho e começou a orar. Aí o Isaac, tia, não vai parar não? Eu falei, para ele. E gente, se tocasse um pad ali, ó, era só pedir oferta, que fluiu. Você quer ver o milagre acontecendo na sua casa? Se mova em milagre. Você quer ver as coisas fluindo onde você está? Seja você, fala assim, Senhor, me usa para isso fluir. Me alinha com a sua presença. Me alinha com o seu propósito. O Senhor está me enchendo da tua presença, o Senhor está me enchendo com o teu poder. Então me usa de alguma forma aqui onde eu estou. Se mova através da minha vida. E para a gente encerrar, para a gente orar, nós nascemos para habitar a glória do Senhor. Fala assim, ó, eu nasci para habitar a glória do Senhor. Comece a construir lugares, ambientes, para que a glória do Senhor se manifeste. O Senhor, Ele deseja habitar nas nossas vidas. O Senhor, Ele deseja ser contemplado. Sabe, quanto tempo faz que você entra na presença do Senhor sem se importar com o horário? Eu nem digo na igreja, tá? Lá na sua casa. Sem ficar olhando assim, dando aquela espiadinha no relógio. Ó, orei 3 minutos, olha que recorde. Ah, orei 5 hoje. Horas não, minutos. Quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor, se é que você já chorou em algum momento? Sabe, galera, tão bom é quando nós entramos na presença do Senhor e Ele começa a envolver o nosso coração, Ele começa a envolver a nossa vida, a gente começa a ser abraçado por Ele, a gente começa a sentir que o ambiente está mudando, que as coisas estão diferentes ali. É a presença dEle, sabe? É a presença dEle. É a presença dEle que aquece o nosso coração. Os cultos são a extensão do que você vive no seu secreto lá na sua casa.
Se você não consegue fluir no Senhor nos cultos, é porque o seu secreto precisa ser revisado. É uma escada crescente, sabe? Começa lá no meu quarto, flui na igreja e termina na minha missão lá fora. Eu venho na igreja, fluo aquilo que eu estou criando no secreto com o Senhor. Na igreja eu sou capacitado, e aí lá fora o Senhor é resplandecido através da minha vida. Você pode ficar de pé?